Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Calma no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e... Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Vimos aí a mensagem, né, que vamos estar aqui refletindo dentro do canal A Voz do que Clama no Deserto, e o quadro aqui de momento de reflexão. Hoje o tema da mensagem é uma mensagem recorrente e eficaz, uma condenação justa e inquestionável. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de a qualquer momento o Senhor adivino buscar, Senhor Jesus. Enquanto isso, estamos aqui, carecemos continuamente, Senhor, sermos objeto da tua misericórdia, tua longanimidade e misericórdia, Senhor, e do teu cuidado, para que o Senhor venha nos, Senhor, guiar, nos instruir, abrir, Pai, os nossos olhos para que nós possamos compreender, Senhor, a maravilha da tua palavra. E nos ajuda, Senhor, durante esse momento que vamos tratar de um assunto em que estamos todos nós, Pai. Somos todos nós participantes dessa realidade. Se porventura permanecemos sobre a nossa insensatez, sobre a nossa incredulidade, o que em contrapartida, Senhor, essa realidade pela qual aqui vamos tratar, a tua palavra nos diz que é inexcusável. Negarmos a existência de um Senhor, de um soberano, de um Criador. Só isso já nos faz, Senhor, réu de juízo em justa condenação. Estaremos considerando essa verdade, que o Senhor nos ajude durante todo esse período, é o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Uma mensagem recorrente e eficaz, uma condenação justa e inquestionável. Para tanto, primeiramente, vou estar lendo aqui a Bíblia, que é do nosso costume ler, onde diz assim, Salmos 19, vai fazer parte aí, tá bom? Como sustentação para essa reflexão. E também vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. 2 versículos lá na carta de Paulo a Romanos. Primeiro aqui, Salmo 19, de 1 a 4, até a parte A e B. Onde diz assim, Salmo 19. Os céus, observe bem, e com certeza a reflexão será muito bem absorvida por cada um de nós. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite revela conhecimento, observe bem, a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Versículo 4, A e B. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Eu vou estar lendo aqui a Bíblia King James. No mesmo Salmo, que sempre, como eu digo, a King James é uma tradução internacional, inglesa, né? E está mais próxima dos originais. Tanto a King James como a NVI, Nova Versão Internacional. E diz aqui na Bíblia
King James. O céu revela uma glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles, ou seja, da criação, né, da noite, do dia, que deles se ouça. Entretanto, observe bem, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Aqui está dizendo, por toda a terra, que nós lemos lá na Bíblia, né, que nós lemos, por toda a terra estende-se a sua linha, que ele diz. Entretanto, a sua linguagem é transmitida por toda a terra. Fala da extensão da mensagem pela qual inclui todos nós, indistintamente todos nós. Agora vamos ler somente aqui Romanos capítulo 1, versículo 18 e 19. 19 e 20, melhor dizendo, onde diz: porquanto o que Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu ter eterno poder e divindade, são, observe agora aqui no Romanos, claramente visto desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Diante desses dois textos é que me chamou a atenção esse tema, né? Uma mensagem recorrente e eficaz, uma condenação justa e inquestionável. E essa mensagem me chamou, né, foi motivado a ela pelo status em que vi de um dos meus contatos, né, do WhatsApp, que colocou um vídeo ali, curtiu, né, coisa curta, entre dois jovens, um perguntando para o outro. Quer dizer que se eu não ouvir falar de Deus, e se eu não ouvir falar de pecado, eu estou condenado? Aí o outro falava assim. Aí voltava para essa primeiro jovem, ele falava: então por que você nunca me disse nada? Então, esse vídeo, pela palavra que acabamos de ler, Salmos e Romanos, não tem qualquer base bíblica. Não precisa necessariamente que eu venha ouvir de alguém que Deus exista. Que eu venha ouvir de alguém que o pecado nos condena diante do Deus que existe. Isso aí não tem fundamento bíblico. Em primeiro lugar, porque o que nós lemos diz que os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento, deixa eu só colocar lá novamente. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha só. Nem há palavras, nem há fala, nem palavras. Não se lhe ouve a voz. Ou seja, há um mensageiro eficaz. Vou dizer, melhor dizendo, uma mensagem que nos é transmitida, ainda que não é audível, pois o entendimento e o conhecimento nosso não se dá só pela via da audição. Esse é um dos sensores que o Senhor nos deu. Mas nós temos tanto o tato, o paladar, como temos também a visão. E observe que nós lemos em Romanos que
Deus se manifesta, se revela pelos seus atributos. Entendemos que existe um Deus. Não só um Deus, mas um Deus grande, um Deus soberano. Pelos seus atributos invisíveis. Manifestação do dia a dia. Quando vem aquele trovão que até estremece e nós tomamos um susto, parece que o mundo vai desabar, vai se acabar. Tememos, dependendo do estado dos trovões e da tempestade que vem, como também é outra voz a nos revelar o atributo divino, da grandeza de Deus. Porém, isso é todo dia. Ainda que eu não queira ouvir, ainda que eu não tenha a opção de falar assim, não quero mais ouvir você falar. Se vai um mensageiro falar da palavra de Deus para você e para mim, eu e você temos a condição de falar, não, obrigado, desculpa, dá licença. Porém, esta mensagem, ela é recorrente e ela é eficaz. Eficaz por quê? Porque ninguém sai de casa de olhos fechados para ir trabalhar, pegar um ônibus, guiar uma moto, guiar um carro, chegar no trabalho, fazer o que tem que fazer com os olhos fechados. Não, isso aí não existe. Aqui, trazendo um sentido irônico da coisa. Todos nós temos que estar com os olhos abertos para fazermos o que temos que fazer. Viver o nosso dia a dia. Porém, há uma mensagem que é recorrente e ela é eficaz. Porque ninguém pode negar. Como disse Romanos 1, é inexcusável alguém dizer diante de Deus, naquele dia, que nunca ouviu falar de Deus. De que nunca ouviu falar de Deus. E quanto ao pecado, a Bíblia diz que o nosso coração existe uma lei. A nossa consciência, para você que me ouve agora, e que ainda se encontra sobre essa dureza de coração, a nossa própria consciência é o único legislador diante dos homens e diante de Deus, melhor dizendo, diante de Deus, que nós não podemos negar ou fugir dele. Então, todo aquele que rouba uma simples caneta de um colega, furta. Roubar é sob ameaça, furta. Furtar é sob uma atitude, sob uma situação escusa, né? No secreto, escondido. Isso é furto. Então, ninguém que furte uma caneta, furte uma cédula de dinheiro, furte um celular, qualquer objeto, né? Que sabe de quem é, que não é dele, e pega, esconde, furta e leva, essa pessoa, ela sabe o que ela está fazendo é errado. Isso é pecado. Mentir, quando se mente, toda pessoa sabe que é pecado mentir, que é um engano, que é algo errado. Se é errado, é pecado. Não que tem muitas coisas que seja certa e que não seja pecado. À luz da Bíblia. Mas, consequentemente, aquilo que é errado é pecado. Aquele marido que sai com a moça, sai com a mulher, né, às escondidas para um motel, para qualquer lugar, para ter relacionamento com ela, né? Ele sabe que aquilo que ele está cometendo é um adultério. E aquele jovem que sai com a jovem sem ser casado, sabe que aquele ato é errado, que é um ato de fornicação. Então não adianta nós acharmos que alguém tem que chegar para nós e falar, Deus existe, tá? Então, olha, medite sobre isso, toma cuidado. Você sabia que Deus existe? Você sabia que fazer isso e aquilo é pecado? Quando há uma mensagem recorrente todo dia, não só pela grandeza, pelo reconhecimento dos atributos divinos através dessas manifestações naturais, pelas quais aqui eu citei, como também situações que entendemos, não podemos provar, mas desconfiamos que ali foi um juízo de Deus. Quando aqueles homens chegaram diante do seu Jesus e perguntaram para ele, daqueles homens que eram aqueles hebreus, né, que eram sacrificados por Herodes,
pelo aquele rei ímpio, se eu estou confundindo o nome, né? E sacrificavam por seus ídolos, derramando sangue. Jesus falou assim: pensais que eles eram mais pecadores do que vós? Antes, Jesus disse, arrependei-vos. Arrependei-vos. Aí fizeram uma segunda pergunta. Aí Jesus falou: e aquela torre que caiu? Acidente, né? Que acontece. Uma torre que cai, um prédio que desaba. E aquela torre que caiu sobre tantos homens? Vocês acham que ele é mais pecador do que vocês? Jesus disse. Do que vocês? Ele disse: não. Antes vos digo, arrependei-vos. Porque é isso que eu e você precisamos fazer. Precisamos compreender pela primeira revelação de Deus, que é a sua criação, de que Deus existe. E isso deveria gerar em nós um temor de Deus. Porque quando fazemos o que é errado aqui, fazemos, mas nunca olhamos para cima. Nunca entendemos que há um Senhor, que há um soberano. Porque a criação está aí. O dia está aí. A noite está aí. Recorrentemente. Trazendo uma mensagem de que há um Deus. De que há um Senhor. E a própria circunstância odierna de dia e de noite. Que passamos. Tempestade que nós escapamos. Um acidente que nos escapamos. Várias situações que nós entendemos e revela não só que há um Senhor, mas que ele é misericordioso e bondoso para conosco. A comida em que almoçamos, que comemos, todos os dias, sendo pouco ou muito, é uma dádiva de Deus. O próprio ar que respira, prenda a sua respiração agora aí. Vai, prende aí. Resolva nunca mais respirar. Resolve aí. Não vou respirar mais. Segura a respiração. Nem ela é sua. Nem ela você tem o controle dela. Porque essa respiração é o dom de vida da vida que Deus te deu. Que Deus me deu. Que Deus nos deu. E só Ele pode falar até aqui. E retirar a nossa respiração. E já era. Essa soberba, essa dureza de coração a ponto de ainda negar, de ainda rejeitar, de ainda se tornar insensível à grandeza de Deus por esta mensagem em que a própria criação de Deus nos fala todo dia aos ouvidos sem palavra e sem ouvirmos sequer a sua voz. Essa mensagem é ineficável, é ineficaz. Por isso que aqueles que partirem dessa vida buscando alegar como um bode expiatório ou como uma justificativa: ah, ninguém falou de Deus para mim, Deus não existe. Então, o que é que diz o versículo bíblico? Vamos ler e vamos passar pelos pontos. Vamos ler. Isso aqui é para todos nós. Está falando dos gentios aqui, de nós mesmos. Está falando de nós mesmos. Observe bem. Porquanto que Deus se pode conhecer, ó, se pode, não tem dificuldade para ninguém. Nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. E aquilo que eu falei do juízo de Deus está no versículo 18. Vamos ler 18, 19, 20 e vamos partir para os pontos. Pois do céu é revelada a ira de Deus, olha só, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto Deus que se pode conhecer, nele se manifesta. Nem que? No juízo. Na ira que vem da onde? Da onde o Senhor está centrado e domina e reina, do céu. Aí diz: porquanto Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não lhe manifestou. Olha só. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, olha só agora, e divindade, ele é santo. Ele é Senhor, está acima de tudo e de todos. São claramente, olha só, olha mais uma vez aqui, o sensor que Deus nos deu, claramente são claramente vistos desde a criação do mundo, ou seja, desde Adão e Eva, até o dia de hoje, até os que
prosseguir daqueles que nascerem, né? Crescerem, desenvolverem, vão ser testemunhas. E está ao alcance de todo esse conhecimento, sendo percebido, ó, mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então ninguém será e terá por certo, por inocente, só pelo fato de alegar que Deus não existe, quando, de forma contundente e recorrente todos os dias, nos é passada essa mensagem. E não temos opção. Não quero olhar, não quero ver, não quero saber. Não, aí já parte de a escolha nossa. E o primeiro ponto que eu deixo aqui, que são 3, é pela uma mensagem recorrente e eficaz, já tratamos. Agora, uma condenação justa e inquestionável. Por quê? Pela indiferença humana à existência de Deus. Romanos 1, 21a e b. Vamos para o 21a e b? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá para vocês aí. Tá. Diz aqui, ó. Porquanto tendo conhecido a Deus, olha só, contudo não glorificaram como Deus, olha só, nem lhe deram graça, são ingratos. Antes as suas especulações se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Então, a primeira razão, já que tratamos, né, dessa mensagem eficaz, que é a criação de Deus, o dia após dia, a noite, o dia, nos revelando este Deus maravilhoso e o seu cuidado para com as nossas vidas, uma condenação, também se trata de uma condenação justa, inquestionável, quando ignoramos isso. Primeiro, pela indiferença humana à existência de Deus, como lemos no versículo 1 e 28, 1a e b 28, e o versículo 28, onde diz assim, ó, e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, se tornaram indiferentes, Deus, por sua vez, o entregou ao sentimento depravado para fazer as coisas que não convêm. E uma delas é já pela própria escolha, né, da incredulidade. Prosseguindo, segunda razão, pela grandeza indiscutível a existência humana, já lemos. Capítulo 1, versículo 20, acabamos de ler quase agora. Para não se tornar repetitivo, e Salmo 19, 1, que eu posso citar aqui, que nós lemos, onde o salmista diz, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Olha só. Vamos ver o salmista fazendo isso, e por que razão? É quando ele olhou para o céu, ele observou. Passou a observar os pássaros, a criação. Quantas maravilhas, quantas vezes não temos essa visão gloriosa de Deus e dos seus atributos. Aí o salmista chega, se inspira no que ele viu e diz, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Então logo, é uma condenação justa e inquestionável, dado o fato, pela grandeza indiscutível da existência humana. É inegável esta grandeza e essa existência de um Deus tão maravilhoso e grandioso que é o nosso Deus. E por último, pela justiça inquestionável, frente à existência de Deus, pela justiça inquestionável frente à existência de Deus, como lemos, e vamos ler e encerrar aqui, que é o versículo 20 novamente. Precisamos ler novamente. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são... Deixa eu ver se eu vou abrir para vocês, não, né? Vamos voltar aqui para encerrar. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então aqui paira essa verdade, uma condenação justa e inquestionável para todos que permanecerem sobre essa indiferença, sobre essa insensatez. Mas não poderia encerrar aqui e deixar evidente a grandeza inexpugnável
e como sempre falo e vou continuar falando, não estou preocupado, ser incansável com isso, porque é uma realidade, e também pela incomensurável misericórdia de Deus. Porque ainda assim Deus não desistiu de mim, de você. Deus deixou aqui, ó, segundo a revelação de Deus. A primeira, ela é recorrente, dia após dia. Essa, nós temos a opção e também fazemos uso dela todos os dias da nossa vida, não em deixar ela numa estante, no Salmo 91, 20 ou 23, mas em tomarmos em nossas mãos e com o coração contrito e quebrantado, com sincera motivação em buscar conhecer a vontade de Deus, está lendo ela. Essa aqui é a revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus. Porém, há uma que sobrepuja a palavra de Deus e que é a última comunicação pela qual o Senhor tem falado conosco, que é o Senhor Jesus, pelo qual Ele enviou, para que nós, por Ele, nós viéssemos a conhecer o seu incomensurável amor. E Hebreus, ele trata disso quando ele diz aqui, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 1. E havendo Deus, olha só, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, falando da palavra de Deus, como também do próprio profeta, pessoalmente, como você e eu, quando vem alguém para estender a mão e entregar um folheto bíblico. É a mesma situação dos profetas de antigamente. Aí ele diz no versículo 2, vamos ler novamente. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muita maneira, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós, olha só, nós, eu e você, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Ele não só criou, ele não só fez o mundo, mas ele se esvaziou, diz a Bíblia. Se esvaziou e não usurpou ser Deus. Ele é Deus. Mas ele não usurpou ser Deus, diz a palavra de Deus. E ele se humilhou. Tomou a forma de homem quando aqui se encarnou. Nascido do ventre de Maria. E ele se fez como igual. E como nessa condição de servo, diz a Bíblia. Ele foi até a cruz. E a razão de tudo isso foi por amor de mim e de você. Para que eu e você não venhamos a morrer sobre um estado e uma consequente condenação que será justa e com certeza inquestionável. Porque diz o texto que nós lemos, o Senhor tem falado conosco de várias maneiras, e o Senhor fala. Além da criação, além da palavra, o Senhor usa sonhos, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa até mesmo a enfermidade. Está lá em Jó 33, 14 em diante, se você quiser, pode estar lendo. Mas a certeza é que, por último, o Senhor tem nos falado pelo seu Filho, ao qual Ele nos enviou e que, segundo a sua palavra, Ele morreu pelos nossos pecados, mas também ressuscitou para nos dar garantia. E ao crermos no Senhor Jesus, na sua obra ali do Calvário, nós seremos salvos. Se cremos que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos, diz a sua palavra. Então, que você e eu, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, jamais venhamos permanecer, se porventura eu e você que chegamos aqui agora, estejamos sob essa condição de indiferença a esta mensagem recorrente, se negamos a grandeza de Deus e, por certo, essa condenação, se passemos dessa vida nessa condição, por certo ela será justa e inquestionável. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, diante dessas e tantas outras provas, seremos inexcusáveis diante daquele que há de revelar tudo, até mesmo quanto fizemos na obscuridade. Tudo aquilo que fizemos às escusas, Deus trará à luz naquele dia em que a palavra do Senhor diz que todos
está ordenado ao homem morrer uma vez e depois se seguir o juízo. E o único que pode nos livrar dessa condenação, ele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele mesmo disse e nos deu essa garantia para mim e para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que você não esteja dentro desse contingente. Que eu não esteja dentro desse contingente. Que nós não estejamos dentro desse contingente, mas tenhamos em nosso coração a certeza, como Paulo nos diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos seu perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Pai, te agradecer por essa mensagem, Senhor, que nos confronta, sem exceção, sem acepção de pessoa, sem questão geográfica, porque é de uma ponta a outra da tua criação. Em todos os lugares, esta manifestação, ela é visível, ela é compreensível pela audição da visão, Pai, de que há um Criador, de que há um Senhor e de que os atributos, Senhor, é inegáveis e que a todos nós que permanecemos sob a dureza do nosso coração, haveremos de ser condenado e estamos numa condição de sermos indesculpáveis diante daquele dia, se assim permanecermos sobre esse estado, ó Pai, o status de incredulidade, de ateu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Salva muitas almas, Pai. Liberta muitas vidas, Senhor. Que eles possam compreender e já ver diante deste mensageiro, desta mensagem que é dada a nós, que é apresentada a nós todos os dias de maneira recorrente e que ela é eficaz. Possamos compreender quão grande e quão bondoso tem sido o Senhor para nossas vidas. E que mediante a fé na pessoa bendita do teu Santo Filho, possamos descansar na certeza de que um dia haveremos de estar com o Senhor. Faz isso, ó Pai, que nós pedimos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.